Eu acho que, porra, realmente, assim, a gente tá falando de inglês, mas acho que, em geral, as provas deviam ser um pouco mais... levar em consideração a vida real, tá ligado? É. Então, a prova de inglês que não leva em consideração a vida real, ela não faz A sentido. prova de inglês que é a pegadinha pra Porque ferrar ela com você. perde o sentido de um cara que não é... Vamos lá. Eu não tô estudando pra virar professor de inglês, caralho. Exato. Eu tô estudando pra me comunicar, pô. Aí o cara manda você falar Disney, entendeu? Tipo assim. Pô, toma no cu. Se você não vai ser professor, entendeu? Você não precisa saber profundamente o porquê das paradas. Tipo, fonética, tipo... assim, você tem que saber ao ponto de você não falar de uma maneira que as pessoas... Não entendam. Eu lembro que uma vez alguém foi falar a palavra buy, comprar, e o cara falou bui. Aí não dá, né? Porque se falar bui, ninguém vai entender, entendeu? Mas, sei lá, se tu falar macaco, né? Monkey. A galera fala monkey, né? Monkey. Ou dinheiro, a galera fala money. Passa batido. Entendeu? Mas você falar money... Porque tem uma parada da pronúncia... tem a música do Pink Floyd, Money, né? Se tu observar, quando ele fala money, ele não fala money. Ele fala tipo money. Né? Money. Aí a galera fala, mas eu escutei a música, ele não falou money. Ele falou money, com E. Pô, mas aí tu ouve um rap no Brasil, então. Então, mas sabe por que ele fala com E no final? Porque quando ele canta essa nota, não dá pra fazer um I. Tá ligado? Então tem esse negócio... Mas tu acabou de inventar, né, Mairo? Não, é real. É real. Alguém sabe cantar aí? Não, ninguém sabe cantar. Mas aparentemente não dá pra fazer um money com a nota alta. Tu não consegue fazer puxar um, né? Não dá pra fazer um money, ele subiu a parada. Talvez eu esteja falando uma merda gigante. Alguém que sabe de música, mas eu acho que é isso aí, entendeu? Por isso que quando você escuta ele não fala money, ele puxa mais pra um E, porque tem que subir. Entendi. E sobre esse lance de você... Deve ter alguém que sabe essa porra de música, entende? Depois eu vou mandar um salve aqui no Rafael, ele vai saber me dizer. Tu gosta de metal? Não. Tá chato, então. Não. Metal é o quê? Fala uma banda. Angra. Não gosto de Angra. Tu gosta de quem, então? Cara, eu gosto de muita coisa. Velho. Não, mas foda-se. Não era isso que eu queria falar sobre isso também, não. Tu tava falando que você estuda como as pessoas aprendem. E, obviamente, isso influencia na maneira que você ensina. Né? Tá aí, então, o segredo do Mairo. Esse foi um dos fatores, eu acho que no início, quando a gente começou a parada, eu não lancei um curso de inglês que era igual o que tu ia na escola ali. Então, quando o cara comprou no começo lá, era completamente... O cara nunca tinha visto. Hoje em dia, tem muito curso de inglês hoje em dia. E muito curso que faz coisa muito parecida com o que a gente faz. Às vezes até igual. Porque influencia muita gente. Você tá, por exemplo, se você tá vendendo um infoproduto ensinando inglês, não dá pra usar ali, por exemplo, o Communicative Approach. Né? Não. Não dá. Não. Tem que fazer de outra forma. O curso é pra você absorver. Não é pra você sair falando, entendeu? Entendi. Tá, e assim, tu considera que o teu método, o jeito que você ensina a parada mudou pra caralho ao longo desses anos? Evoluiu. Não mudou pra caralho, mas evoluiu, porque ao longo dos anos a gente foi percebendo, entendendo melhor o processo. Teve uma parada que mudou muito. Feedback ajudava nesse processo de aluno, conversa. Muito assim, eu conversando com outros malucos, não são muitos, que são meio malucos assim. Feedback ou feedback? Feedback. eu conversando com... Tem um amigo meu que é o Paulo. Mas tu sempre conseguia entregar as paradas na deadline? Do quê? Do curso? Como é que é o teu budget? Não. Começou. Esse dia eu vi um vídeo sobre isso, né? Dos cursos de vender cursos, né? que era tipo isso aí, entendeu? Mindset. Mindset é importante. É importante. Uma palavra que a gente não approach. pode... o approach. Tem que fazer uma lista das palavras. E tem uma lista, na real, né? Mas você tava falando que evoluiu. Não, tava falando assim, uma parada que evoluiu muito foi uma vez que me perguntaram assim, Mairo, se tu pudesse falar assim, uma parada só, qual que é a parada, o elemento, a única, uma coisa só que diferencia o maluco que aprende inglês do maluco que não aprende? Perguntaram isso aí, eu falei, pô, é uma pergunta interessante, né? E aí eu fiquei pensando sobre essa parada, né? Tipo, refletindo. Aprende, o que é? Bom, pra mim, se me perguntarem isso daí assim, de bate-pronto, eu vou falar, o maluco tem que querer aprender. Se ele não quiser aprender, se ele tá lá, por exemplo, porque tem meio que a ver com a conclusão que eu cheguei. Porque o pai mandou ele tá na porra do curso, fudeu. E a parada é o seguinte, quando você imagina uma sala de aula lá, tem 10 alunos dedicados. Porque o maluco comprou teu curso, ele quer aprender, tá ligado? Isso ajuda muito. Às vezes ele acha que ele quer. Tá. A parada é o seguinte, imagina que tem 10 alunos assim, na sala de aula. E os caras estudam, entendeu? 8 não vai aprender. Essa é a realidade, inglês é igual academia.
Entra 10, sobra meio depois de um tempo, né? E aí, 8 não vai aprender, mas tem 2 que aprende, mesmo dedicando igual. E aí eu comecei, qual que é a diferença desses 2 que aprenderam pra esses 2 que não aprendem? E a parada é o seguinte, os caras que aprendem, eles estão lá indo no cursinho lá da cultura inglesa. Fora do curso, quando ele não tá no curso, o maluco tá jogando videogame, o maluco tá vendo seriado, o maluco tá fazendo coisas em inglês. O cara que não aprende, ele vai no curso e acabou. Quando ele sai do curso, o YouTube dele é só português. É tudo português. Ele vai ler um texto, se tiver inglês e português, ele vai pegar em português. Vai jogar. Cara, tem um amigo meu que joga videogame, sabe inglês, e ele bota os jogos em português e fica, por quê? Entendeu? Porque em inglês é tipo tu ver o filme dublado, entendeu? Porque é mais confortável, tá ligado? Então, assim, aí a diferença entre o cara que aprende e o cara que não aprende é que o maluco que aprende... Hoje eu chamo de imersão em inglês. Ele faz imersão, ele faz coisas em inglês. E isso é mais importante que o curso. Isso é 70%, 80% do aprendizado. E se tu pensar, você, e tu pega qualquer pessoa... Pode ver se tu consegue me trucar nisso, mas tipo assim, qualquer pessoa que aprendeu inglês, se tu conseguisse puxar um histórico da vida dela, você vai achar que ela passou muito, muito, muito tempo fazendo alguma coisa em inglês. Se não tiver essa parada, se ele só ia na aula, ele não via vídeo, ele não lia porra nenhuma, ele não fazia nada em inglês, ele só ia na aula na segunda e na quarta e voltava pra casa. Esse é o cara que tá 8 anos no curso de inglês e tem aquele inglês mais ou menos. Não aprende. Então aí, essa parada aí, isso aí a gente colocou dentro do método. Então no método hoje, pô, o cara começa a estudar. E aí tem uma parada que é o seguinte... Qual que é a tua parada, professor? O que o professor de inglês tem que fazer com o cara do zero? Tu tem que pegar o cara do zero e botar ele no... Porque assim, tu fala pro cara, tu tem que fazer imersão, tu tem que fazer coisa em inglês, tu tem que ver filme em inglês. Aí ele vai ver o filme e não entende bosta nenhuma. Tá começando, tá fudido. Não tem repertório. Não consegue fazer nada. Ele vai ler um negócio, ele sofre, ele fica ali 2 horas no primeiro parágrafo. Então o que o professor tem que fazer, na minha opinião? Pegar o aluno do zero e botar o aluno no ponto que ele consegue começar a fazer isso, entendeu? Isso é principalmente vocabulário e treino de ouvido. Vocabulário e treino de ouvido. E nosso curso é isso aí. Vocabulário e ouvido, vocabulário e ouvido, vocabulário e ouvido. Até um ponto, chega um ponto lá que a gente chama... Não trabalha muito estrutura, por exemplo, no começo. Não, trabalha bastante. Trabalha bastante, mas não é gramática, entendeu? Ensina as estruturas essenciais e tal. Mas o foco ainda, o que eu quero que o cara aprenda é... Quando eu falo vocabulário, inclui estrutura. Tá. Não é só palavra solta, é vocabulário. Tá. Porque, sei lá, o there's, né? There is. Tem there... que é uma palavra, tem is, que é outra palavra, e tem o theirs, que é outra palavra. Então é uma estrutura. Isso é vocabulário também. Que o próprio nativo faz merda às vezes, inclusive. Com theirs? Porque uma vez, como é que eu falei? Que o cara tentou me corrigir, mas eu falei que os nativos falavam there's a lot of people. Foi isso que eu falei, tem muita gente. E ele falou, não é there is a lot of people, é there are a lot of people. O cara veio me corrigir. Cara, eu falei, eu escuto inglês, vejo podcast na porra toda. Mas e eu vejo... people, por mais que seja um conjunto de pessoas... É, na verdade, um substantivo singular. É singular, people. E às vezes o there está combinando com singular. A lot também. There is a lot, não é? Entendeu? There are people. Não vou falar. E aí, o que ela tá falando? Eu falei aqui um bagulho que não é verdade só porque... não é verdade? Mas quando você tem o... Cara, a moral é que tanto faz você falar there's a lot of people ou there are a lot of people.